Olá, tudo bem? Bom, eu sou Michel Bertone Soares, professor de Direito Administrativo aqui do NEAF Concurso. Eu vou falar com vocês hoje no projeto Fala Jurídica, né, que é um projeto do NEAF para trazer alguns temas importantes do direito. Vou falar a respeito de alguns aspectos interessantes da extinção dos atos administrativos, tá ok? Bom, desculpe, os atos administrativos, né? Quando a gente pensa em extinção e a retirada dos atos administrativos, é comum a gente se deparar com temas como anulação, revogação dos atos administrativos, tá certo? Bom, de início, né, o que é importante a gente lembrar, a gente destacar aqui, é que, olha, o ato administrativo ele pode conter vícios, né, com relação aos seus requisitos forma, competência, motivo, finalidade, objeto, que são requisitos do ato administrativo retirados, dado o artigo 2º da Lei da Ação Popular, que a doutrina trouxe como requisitos do ato administrativo, e havendo, né, algum defeito, alguma irregularidade com relação a esses requisitos do ato administrativo, nós podemos ter atos nulos ou atos anuláveis, a depender, né, de qual ponto do ato que contenha irregularidade, né? Qual a diferença entre atos nulos e atos anuláveis? Quando nós falamos em nulidade, o defeito ele é mais grave. O defeito é mais grave e, em regra, a administração pública deve anular o ato administrativo. Quando o ato administrativo é nulo, quando os vícios atinjam os requisitos do motivo, finalidade e objeto do ato administrativo. Lembra da palavrinha mofo, motivo, finalidade e objeto. Sempre quando haja irregularidade com relação a qualquer um desses três requisitos do ato administrativo, nós temos um ato administrativo nulo e a regra é que o ato seja extinto pela administração pública, retirado por meio do instituto da anulação do ato administrativo. Por outro lado, o ato administrativo pode conter defeitos menos graves que tornem o ato administrativo anulável. Então, a anulação ela é diferente da nulidade porque o grau, a irregularidade, ela é tida como menos grave. O ato administrativo ele é anulável em quais hipóteses? Nos casos de vício de forma e competência. Então lembra da palavrinha foco, forma e competência. Vícios que atingem a forma e a competência do ato administrativo acarretam a anulabilidade do ato. O ato ele é anulável. E como o vício é menos grave, a administração pública pode, eventualmente, convalidar o ato administrativo. No caso dos atos nulos, o defeito não é sanável e a administração pública não pode convalidar o ato administrativo. No caso dos atos anuláveis, ao contrário, a administração pública pode praticar a convalidação. E o que é a convalidação? A convalidação consiste na prática de um ato posterior pela administração pública, para buscar reparar aquele vício de legalidade, né, do ato que contenha defeitos sanáveis, né, e para buscar preservar os efeitos do ato administrativo desde que ele tenha sido praticado. Então, por meio da convalidação, é corrigido um vício que contamina o ato administrativo, né? E aí há uma discussão na doutrina a respeito da obrigatoriedade ou não da convalidação do ato que contenha defeitos sanáveis. De acordo com Celso Santana Bandeira de Mello e de acordo com a Maria Silva Zanella de Pietro, a convalidação, ela, em regra, ela é um dever para a administração pública. Então, tendo o ato administrativo defeitos sanáveis, a administração pública, em regra, deve convalidar o ato administrativo desde que consiga demonstrar que isso não traz prejuízos à administração pública e nem a terceiros, com uma exceção. No caso de atos administrativos que contenham vícios de competência, sendo a competência própria, sendo a competência violada e a competência para a prática daquele ato administrativo discricionária. Porque nesse caso, o agente que tinha competência para a prática do ato administrativo é quem vai ter a competência agora, né, para avaliar discricionariamente se convalida ou não o ato administrativo. Então, em regra, a convalidação ela é um dever. Mas cuidado, que mesmo nos casos de vício de forma e de competência, nós podemos ter hipóteses em que o ato administrativo é nulo. E aí não seria possível a convalidação, né? O ato administrativo, ele é nulo, por exemplo,
quando, né, haja vício de forma exclusiva, específica para a prática do ato administrativo. É o caso que nós podemos mencionar do edital de uma licitação na modalidade de concorrência. A lei determina que a modalidade de concorrência do certame licitatório seja aberta por meio de um edital e que o aviso do edital seja publicado na imprensa, seja publicado na repartição onde vai ser realizada a licitação. Se a administração pública viola essa forma e promove uma concorrência mediante carta-convite, enviando a carta-convite aos licitantes que ela entende que devam participar do certame, aí nós temos uma violação de uma forma específica para a prática do ato administrativo, e nesse caso, né, a violação da forma específica para a prática do ato administrativo conduz à nulidade do ato administrativo e o ato não poderia ser convalidado. Por outro lado, né, nos casos de vício de competência, se violada a competência exclusiva para a prática do ato administrativo, nós também temos uma hipótese de nulidade do ato administrativo e o ato deve ser anulado, não é passível de convalidação. Então, lembrando, né, a regra é que vícios de forma e competência sejam convalidáveis e gerem defeitos anuláveis. A exceção, no caso de vícios que atinjam competência exclusiva para a prática do ato administrativo e nos casos de forma em que seja atingida a forma específica para a prática do ato administrativo. Nessas hipóteses excepcionais, o ato passa a ser nulo. Então, sendo ato nulo, o ato deve ser retirado pela administração pública, retirado por meio do instituto da anulação. A anulação do ato administrativo retira o ato administrativo do mundo jurídico, desde com efeitos retroativos, indo lá para trás, desde o momento em que o ato administrativo foi praticado. Portanto, em regra, atos administrativos nulos não geram direitos. E a anulação, a retirada do ato administrativo por intermédio do instituto da anulação, produz efeitos desde o momento em que o ato administrativo foi praticado. Por outro lado, há um outro instituto para a retirada do ato administrativo, que é o instituto da revogação, né? No caso da revogação, o ato administrativo ele é retirado do mundo jurídico pela administração pública para que ele deixe de produzir efeitos a partir do momento em que é praticado o ato de revogação. Então a revogação não retroage. E por que a revogação não retroage? A revogação, ela atinge atos administrativos que foram praticados de maneira lícita, que foram praticados de maneira regular. O ato administrativo, nesses casos, não contém qualquer vício de legalidade. E por isso, a administração pública não se propõe a restabelecer a ordem jurídica. O objetivo da administração pública com o Instituto da Revogação é retirar o ato administrativo para que ele deixe de produzir efeitos a partir da retirada. E é retirado de um ato administrativo de forma discricionária. A administração pública analisa a situação, verifica que por motivos supervenientes à prática do ato administrativo, o ato deixou de ser conveniente e oportuno ao interesse público. E que, portanto, ele já não corresponde mais ao interesse público e deve ser retirado, para que ele deixe de produzir efeitos a partir do momento da retirada. E não a partir lá de trás de quando o ato administrativo foi praticado. Então, em regra, né, a revogação, ela não produz efeitos ex tunc, para trás, retroativos, mas ex nunc, para frente, sempre para frente. A revogação, repito, impede que o ato continue a produzir efeitos a partir do momento em que ela foi praticada. Um outro aspecto importante da revogação é que a revogação somente atinge atos administrativos discricionários. Por quê? Porque a retirada do ato se dá de forma discricionária, de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade. Ora, se a administração pública tivesse a obrigação de praticar o ato, praticado o ato de maneira vinculada, pelo dever de obediência à lei, e posteriormente pudesse retirar simplesmente o ato administrativo, a consequência disso seria que a administração pública poderia violar a vinculação lá de trás. Né? Então, aquilo que foi praticado de maneira vinculada, porque a lei impunha a prática do ato administrativo, impunha todo o itinerário para a prática do ato administrativo, não pode ser revogado. A menos que haja uma norma posterior, uma lei posterior que modifique a situação, que faça com que aquela competência deixe de ser anteriormente exercida
deixe de ser vinculado e passe a ser uma competência discricionária, mas isso seria algo totalmente excepcional. Então a regra é que a revogação só atinge atos administrativos discricionários. Um outro aspecto importante é que a revogação, ela somente pode ser praticada pela própria administração pública, ou eu diria aqui, pelo poder que editou o ato, né? Por que pelo poder que editou o ato? Quando a gente pensa em administração pública, é muito comum a gente vincular, pensar na questão da administração pública relacionada ao poder executivo, né? Ok. Então a administração pública, poder executivo, pode revogar seus próprios atos e somente ela. O poder judiciário não pode revogar atos administrativos que tenham sido praticados pelo poder executivo. Como também não pode revogar atos administrativos que tenham sido praticados pelo legislativo, não no exercício da função legislativa, porque ele não pratica atos administrativos, mas no exercício de função administrativa atípica. Como assim? Exercício de função administrativa atípica. Bom, o legislativo para contratar servidores tem que realizar concurso público, para contratar bens e serviços tem que realizar licitação, porque a Constituição impõe esses deveres. Nessas situações, o Poder Legislativo atua exercendo função administrativa atípica. E quem pode revogar os atos do Poder Legislativo no exercício de função administrativa atípica é somente o Poder Legislativo. O Judiciário não pode revogá-los, né? Por outro lado, caso o Judiciário exerça função administrativa atípica, e os exemplos são os mesmos, né? Contratação de pessoal, contratação de bens e serviços por meio de concurso público no primeiro caso, licitação no segundo, né? Nesses casos, o Poder Judiciário pode revogar seus próprios atos, mas aí não está agindo de maneira no exercício da função jurisdicional. A revogação está sendo praticada no exercício de função administrativa atípica. Então, o Poder Judiciário não pode revogar atos administrativos praticados pelo Executivo e pelo Legislativo quando o Legislativo atua no exercício de função administrativa atípica. Mas o Poder Judiciário, não no exercício de função jurisdicional, mas no exercício de função administrativa atípica, pode revogar atos que ele, Poder Judiciário, tenha praticado no exercício da função administrativa atípica. Em regra, a anulação dos atos administrativos, voltando à questão de anulação e revogação, a anulação é um dever para a administração pública, conforme traz aí o artigo 53 da Lei do Processo Administrativo Federal. Então, a administração pública deve anular seus próprios atos quando eles contêm um vício de ilegalidade, ressalvadas as hipóteses em que o vício de ilegalidade é sanável, e aí a administração pública, em regra, deve convalidar o ato administrativo, né? Para quê? Para resguardar a ordem jurídica, garantir todos os efeitos do ato desde que ele foi praticado, restabelecer a ordem jurídica, né, em decisão na qual a administração pública tenha condições de comprovar que a convalidação não trará prejuízos a terceiro e nem à própria administração pública. Por outro lado, a administração pode revogar seus próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade. Nessa hipótese, respeitados os direitos adquiridos. Por quê? Porque o ato produziu efeitos até o momento da revogação, né, e a revogação não retroage. Por isso, os efeitos produzidos pelo ato até então, eles são preservados. Um ponto importante diz respeito aos atos que não podem ser vinculados, que não podem ser revogados. Desculpe. Nós já mencionamos agora há pouco que atos vinculados não podem ser revogados, porque aquilo que foi praticado de maneira vinculada, né, a lei determinando tudo, o momento da prática, a forma da prática, o itinerário para a prática do ato administrativo, que isso não pode ser retirado de maneira discricionária, agora com juízo de conveniência e oportunidade, ressalvado aquela hipótese excepcional de que haja uma mudança na competência, que a competência para a prática do ato passe a ser discricionária após a sua prática inicial, né? Atos que já exauriram seus efeitos também não podem ser revogados, porque se eles já exauriram seus efeitos, já produziram todos os efeitos se esgotaram, né? E a revogação atinge o ato para que ele deixe de produzir efeitos, não há mais como revogar, porque os efeitos já acabaram. Exemplo, férias gozadas. O servidor gozou férias, não há mais como revogar a decisão que otorgou férias ao servidor, né? Atos que integram um procedimento, porque o procedimento ele vai caminhando para frente, né? E após o ato seguinte, o ato anterior, em tese, ele precluiu, né? Atos que geraram direitos adquiridos pela questão de que são preservados os direitos adquiridos, né? E os meros atos administrativos, como certidão, atestado, porque esses são atos que não são atos administrativos propriamente ditos, né? E a própria legislação de regência já traz quais são os seus efeitos. Para fechar,
né, temos a questão do Instituto da Confirmação. A Maria Silvia Zanella de Pietro, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro, diz, olha, em determinadas situações, mesmo sendo o ato administrativo nulo, o efeito da anulação do ato administrativo pode ser muito mais gravoso do que a sua simples manutenção. Então a administração pública pode, desde que não haja prejuízo a terceiros, confirmar o ato ilegal, seja confirmando-o expressamente, seja confirmando tacitamente. Como assim tacitamente? Deixando transcorrer o prazo para a anulação do ato administrativo. Percebam que aqui não é convalidação. Na convalidação, o vício é corrigido. Na confirmação, não. O ato simplesmente é mantido com os seus vícios, porque retirar o ato, anular o ato, seria muito mais prejudicial à administração pública do que manter o ato administrativo. Muito mais prejudicial à administração pública e a terceiros do que manter o ato administrativo. Tá ok? Bom, fico por aqui então. Até logo. Grande abraço.